Nath, vamos falar mais sobre o jogo. Queria sua análise, a primeira análise aqui nesse pós-jogo da Itatiaia. O Atlético deixa 2 pontos pelo caminho, jogava contra o Juventude, marcou primeiro, com uma parte inicial do jogo empolgando, parecia que ia vencer com certa tranquilidade, perdendo gols, leva o empate na reta final e não consegue marcar no segundo tempo. Por que, Nath? Olha, Cirilo, a gente pode ficar aqui lamentando, né, de alguma forma, o gol sofrido, o gol do Juventude, que acontece num contra-ataque, o Atlético exercendo lá na frente a pressão, mas falha, e aí o Saravia não dá o bote, o Juventude sai em velocidade. A gente pode ficar aqui lamentando essa recomposição defensiva que não funcionou, mas a verdade é que a tônica do jogo foram as chances desperdiçadas. O Milito, desde que chegou ao Atlético, gosta de um futebol ofensivo, de um Atlético pra cima, jogar dessa forma, em alguns momentos, te expõe. Como o Atlético ficou até ainda mais exposto no segundo tempo, depois que ele empilhou atacantes dentro do campo, mas a gente não pode deixar de mencionar também que é um time que cria, que fica com a bola, que faz triangulações, que leva perigo nas cobranças de escanteio, nas construções de jogo pelo lado do campo, mas nada disso adianta se for só estatística, né? Se for só volume, precisa transformar em gols, em bola na casinha. Então, por mais que a gente lamente o gol sofrido pelo Atlético, a tônica do jogo foram os gols desperdiçados. E aí é um Atlético que parou nas falhas de finalização dos seus grandes nomes, né? O Hulk desperdiçou, fez um golaço, uma pena que foi anulado, porque foi um golaço, mas em outra oportunidade ele desperdiçou. O Paulinho desperdiçou, demorando muito a definir os lances, sempre um passe a mais, um toque a mais, carrega um pouquinho a mais. O Vargas teve chance também, desperdiçou, quase que fez um golaço, mas acho que talvez se ele tivesse até tentado chutar de primeira, talvez teria sido até melhor. É um Atlético que às vezes se excedeu na condução, tentando carregar um pouco demais a bola. Acho que poderia ter tido um pouco mais de agilidade, rapidez para definir os lances. Mas a grande tônica do jogo acabou sendo essa. E é um resultado, sim, a se lamentar. Por mais que o Juventude seja uma equipe organizada, e mostrou isso, organizada principalmente para se defender, né? Os zagueiros do Juventude ganhando muitos duelos pelo alto, também no chão. Por mais que a organização do Juventude mostrasse que era uma equipe muito pronta para se defender, era pouco, né? Dava para o Atlético ter superado essas barreiras, até porque no primeiro tempo, quando o Atlético teve muito volume, foi para cima e atacava com muita gente, o Juventude acabou falhando, deu espaços. Então hoje não foi um jogo em que o Atlético ficou encaixotado por uma defesa bem armada. Do outro lado tinha um time que sabia se defender e conseguiu fazer isso pela maior parte do tempo, mas que também deu espaços, que também deu brechas. O problema foi que essas brechas não foram aproveitadas pelo Galo. E aí a gente pode falar das estreias daqui a pouco. Eu acho que Bernard jogou muita bola, elegemos ele melhor em campo, o Alonso também foi bem, mas precisa que individualmente também, nesses momentos em que a bola não tá entrando, em que o jogo tá começando a ficar um pouco mais nervoso, que os grandes nomes apareçam com efetividade, né? Que infelizmente não foi o que aconteceu hoje. Coletivamente, o Atlético fez o que a gente esperava. Entrou, finalizou muito, você até falava, né? Foram 20 finalizações do Galo contra 8 do Juventude, e muitas das finalizações do Juventude já na reta final, quando o Atlético foi pro tudo ou nada. Em termos de posse de bola, 74 pro Atlético contra 26 do Juventude. Então, coletivamente, o ritmo do jogo, a impressão do jogo, o Atlético concluiu, o Atlético concretizou o que a gente pensava. Um Atlético dominante, com a bola, atacando, sufocando, martelando. O problema foi que na prática os gols não saíram. E aí pouco adianta todo esse volume. Tá tudo errado? Não. Coletivamente o time funcionou, o time criou. O Bernard jogou muita bola. Até falava que antes, o Cláudio também destacou, nem parecia que era o primeiro jogo dele, nem só pela parte física, né, que me surpreendeu também, ele aguentou quase que o jogo todo, mas principalmente pela movimentação, pelo encaixe ali, triangulando, tabelando com o Hulk. Então, assim, é um aperfeiçoamento que vai ficando cada vez mais fino com o tempo. Então, as perspectivas são muito positivas. Tá tudo errado? Não tá tudo errado. Mas é um resultado a se lamentar, porque era um adversário inferior num jogo em que o Atlético teve muitas chances. Fez o gol num lance que nem era
tão claro assim, né? O Júnior Alonso contou com uma felicidade, a sorte do estreante para a bola entrar, teve uma ajudinha ali do goleirão também, e em outras oportunidades muito mais claras, com os atacantes de frente para o gol, em condição de finalizar, muitas vezes até de primeira, o gol acabou não saindo, né, Cirilo? Pois é, curioso, né, que há várias maneiras de se observar um jogo de futebol, né? Quando a gente pega a estatística que a gente citou, é o Galo que finalizou 20 vezes contra 8 do adversário. Se for considerar finalizações no gol, 5 contra 2, é um número, é uma criação suficiente para se vencer um jogo, para se marcar pelo menos 2 vezes e vencer um adversário, ainda que numa situação de um adversário que também vai brigar no meio de tabela, é um time que vinha invicto em um cenário de mandante, entra lá na estatística do mandante mesmo sendo um campo neutro, enfim, é um Juventude que tem brigado, tem aí um desempenho, digamos assim, regular no campeonato, 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, né? Então é um Juventude que não tá entre os piores times do campeonato, não tá entre os melhores, enfim, o Atlético criou suficientemente aí para vencer o jogo. E por outro lado, é o Atlético que fez o gol, né, Nath? Com uma finalização improvável do Alonso, o goleiro colocando para dentro e perdeu um caminhão de gols aí, sobretudo na etapa complementar, ficar nesse meio termo aí entre a lamentação e a criação. E no fim de semana tem esse confronto contra o Vasco da Gama e acho que é um cenário parecido, Nath, não pelo fato de ser um time pensando em grandeza, o Vasco é muito maior e o Galo vai jogar em casa, mas é um adversário também que não está nas pretensões do Atlético, e os campeonatos recentes, em especial do ano passado, já mostraram ao Galo que não dá para ficar perdendo ponto demais contra times que não vão brigar pela mesma coisa que ele, né? E é por isso que a gente fala que aqui é um resultado a se lamentar. Você fez uma pontuação importante sobre a campanha do Juventude, eu até acho, tá, Cirilo, que a campanha do Juventude está acima do esperado. Eu colocava o Juventude na briga contra o rebaixamento e a equipe até aqui não esteve nem próxima do Z4, se mantendo numa zona intermediária de tabela, que pro Juventude é um grande feito, é algo a ser comemorado. Juventude que se classificou na Copa do Brasil, chegando agora às oitavas, nem estava nos planos do clube. Juventude que foi finalista do Campeonato Gaúcho, chegou a vencer o primeiro jogo do Grêmio. Então, assim, acho que é uma temporada a ser celebrada. O Roger tem o domínio do time, tem o comando do time, mas ainda assim, quando você pega a escalação do Galo e você pega a quantidade de chances que o Galo criou no primeiro tempo, obviamente você vai dizer que é um resultado a se lamentar. E sim, também nesse sentido, o Juventude, por melhor que esteja na temporada, não vai conseguir até dezembro brigar na mesma faixa de tabela que o Galo. Não tem nem investimento para isso, diferentemente do Atlético, que foi montado e agora no meio do ano reforçado para brigar pelo título. E aí nessa sequência, nessa linha de raciocínio, vem o Vasco, que vive um bom momento, né? Vem num momento de crescente, saiu da zona do rebaixamento, conseguiu vitórias importantes, inclusive fora de casa. Agora tá empolgado com a chegada do Felipe Coutinho, que não deve jogar ainda, mas assim, já foi uma grande contratação que renova as esperanças do torcedor para a sequência da temporada. Um Vasco que vai tentar não ficar naquele limbo que ficou no ano passado, né? Nem caiu e nem chegou a lugar nenhum. É um Vasco que vai ter pretensões de torneio continental, mas é um adversário que o Atlético tem que vencer, porque não vai brigar na mesma faixa de tabela que o Galo. Ah, mas é um clássico. Tudo bem, mas o Atlético precisa fazer valer a sua força dentro da Arena MRV. Jogar coletivamente como jogou hoje, com muita movimentação, com muito apetite. Achei o time do Galo com muito apetite, principalmente no primeiro tempo, forçando a marcação, forçando os erros também para cima do Juventude, desarmando muito, não deixando com que o Juventude ficasse com a bola, gostasse do jogo. Tem que fazer tudo isso de novo dentro da Arena MRV. Mas na hora de concluir, aí tem que fazer o gol, né? Não adianta, né? Ah, jogou bem, chutou 20 vezes, não sei o que é forte, o elenco é caro, os caras são bons, mas não adianta. Se não fizer gol, não adianta, né? É o cenário que a gente tá falando do Atlético empatando com a equipe do Juventude no jogo de hoje. Daqui a pouquinho vamos analisar as escolhas do Gabriel Milito. Em instantes o Milito vai falar. E falando em escolhas, ô Cláudio, pro fim de semana, alterações serão necessárias, né? Tem um cara que vai voltar e tem um suspenso do jogo de hoje, né, Cláudio? É verdade, né? Ele vai ter que mexer. O Guilherme Arana está suspenso com o 3º cartão amarelo nessa partida de hoje. E o Batalha, que ficou fora dessa partida, pode retornar, estava suspenso. E aí vamos ver como que ele vai montar, né? O sistema de defesa
porque o Batalha vinha jogando. Hoje a linha de 3 defensores teve ali o Saravia com o Bruno Fux e o Alonso. E sem o Arana, o que ele pode fazer também nesse time? Tem uma solução aqui, viu, Cirilo? Ele pode trazer o Scarpa pro lado esquerdo. Eu sei que a torcida gosta do Lá vem você de novo com isso aí, né, Cláudio? Mas ele pode fazer. E aí adianta o Saravia e coloca o Batalha, tá resolvido. Até é uma discussão boa. Já vamos trazer essa discussão aqui pra resenha, pra pensar no fim de semana. Vamos ver, né, o Cláudio, tem que apurar também, é claro, mas saber do Alonso aí o que aconteceu também, né, porque ele saiu no segundo tempo, né? Porque ele saiu com uma pancada. Pelo que eu vi ali, foi pancada. Eu vi o Alonso saindo aqui. A gente estava até conversando com o Otávio. Ele passou, mas não estava mancando muito, não. Eu acho que não teve nada demais. A gente vai apurar aqui. Daqui a pouquinho a gente vai trazer, se já tem algo aqui do departamento médico do Atlético. Mas a princípio não foi nada mais grave com o Alonso, não. Deve ter condição de jogo. Uma boa notícia. E pro fim de semana o que faz, Nath? Porque a gente tá pensando aí nesse Galo que não vai ter o Arana, aliás, cartãozinho que o Arana tomou no fim do primeiro tempo também, é coisa lamentável, né? Deu um tranco nas costas do cara no último segundo do primeiro tempo, bola na intermediária ofensiva do Atlético, enfim, tava pendurado, levou um cartão justíssimo e tá fora de domingo. O que fazer pro fim de semana? Vai com essa de mexer no Scarpa de novo ou dá pra ter alternativa, hein, Nath? Cirilo, pronto pra te dizer que o Arana tava até aqui na minha listinha dos melhores jogadores em campo, mas esse cartão amarelo aí ninguém merece, né? O jogador ficou tanto tempo fora porque tava servindo a seleção, sabe a ausência, sabe a falta que fez pro time, não pode tomar um cartão amarelo bobo desse jeito no último minuto do primeiro tempo, com o time bem dentro do campo. Enfim, acho que a solução mais óbvia, e acredito que seja a que o Milito vai fazer, é mudar mesmo o Scarpa de posição, fazer com que ele seja o ala pela esquerda, tendo talvez o Saravia como um ala pela direita, colocando mais um zagueiro. Pode ser o Fux pela direita, com o Batalha central e o Júnior Alonso pela esquerda. É uma configuração. Agora com a presença do Bernard também. Bernard pode jogar um pouco mais pela direita ali, como um meia pela direita, para ajudar a fortalecer esse setor, para ele não sentir tanta ausência do Scarpa, que vai estar do outro lado. Eu prefiro essa solução do que o Cadu jogar improvisado de ala, do que o Vargas mesmo jogar improvisado de ala por ali. Eu acho que a grande diferença do cenário de agora para o cenário anterior, quando o Scarpa era improvisado por ali e a gente criticava, é o fato de que agora tem o Júnior Alonso. Tô contando aqui que não foi nada grave, né, com o Alonso, que ele vai estar à disposição para o próximo jogo, porque ele dá muita solidez defensiva, ele traz muita segurança, né? E eu acho que a presença dele vai fazer com que o Scarpa tenha que se desgastar menos. Mesmo que o Scarpa, enquanto ala, tenha que fechar uma linha de marcação em algum momento, como o Arana faz, a presença do Júnior Alonso dá ao Scarpa a possibilidade de estar muito mais lá na frente do que defendendo. Hoje a gente viu mesmo o Arana, no primeiro tempo, o Arana passou praticamente o tempo todo do meio para frente, porque o Juventude não atacou, com exceção do lance do gol que foi pelo outro lado, e o Júnior Alonso segurou as pontas, deu conta do recado por ali. Então acho que a grande diferença, talvez, que diminua o impacto da improvisação é o fato de que o Scarpa vai poder ter a liberdade de realmente ser um cara a aparecer lá na frente, sem se preocupar tanto com a marcação, como ele vinha se preocupando em outros momentos, porque em determinados jogos o zagueiro pela direita era o Rômulo, que não tem a mesma experiência e a mesma qualidade que o Alonso, por exemplo. Acho que é a melhor alternativa, e você pode utilizar o Saravia como um ala pela direita e coloca o Fux como um zagueiro ali, começando, né, a linha de 3 também pelo lado direito, o Bernard se associando ao Saravia, se associando ao Scarpa. Acho que pode funcionar. Boa. Acho que com esse tanto de alternativa, acho que eu não mexia muito no Scarpa, não, deixava ele quietinho lá na direita.